Olá, esse é o terceiro vídeo da terceira aula da nossa quarta unidade. A gente vai falar agora um pouquinho sobre estratégias de colaboração. Vou pedir para você observar o slide comigo. Você vai, na verdade, não basta ter o software social e a vontade de colaborar, você vai precisar de um projeto formal, com um objetivo definido se você está fazendo isso institucionalmente, dentro de um plano de ensino, dentro de uma estrutura de trabalho mais formalizada. Então, tem 3 estratégias que você pode adotar para que as pessoas realizem esse projeto. Você pode pensar numa estratégia de sequência, em que você tem etapas a serem cumpridas pelo grupo, ou partes do grupo fazem tarefas que são compartimentalizadas e que podem ser feitas em sequência. Você tem a estratégia de trabalho em paralelo, então enquanto um escreve, o outro está ilustrando, o outro vai fazer a revisão e o outro está vendo a divulgação, digamos assim. E você pode ter a estratégia de reação, em que você tem um diálogo, uma parte produz, ou a cada produção, né, de uma parte desse grupo ou de um indivíduo, você tem reação dos outros indivíduos e isso vai se construindo. É uma maneira um pouco mais difícil, mas é a que vai gerar mais interação e mais negociação de sentido, né? Uma vez que você tenha definido a estratégia, ou seja, como é que vai ser feito esse caminho, vamos juntos, vamos em paralelo, vamos separados, vamos um depois do outro, você vai ter que estruturar papéis, senão vira bagunça, né? E esses papéis podem ser exercidos tanto por membros internos como por membros externos a esse grupo que está colaborando. No slide de novo, por exemplo, você pode ter, suponha que você está trabalhando com um grupo de alunos e vocês estão escrevendo um romance que se passa na Irlanda, né? Então você pode ter um consultor que é algum amigo irlandês de alguém que vai olhar e dizer, não, isso parece Irlanda, não parece Irlanda, isso tem a ver, isso não tem a ver. Está colaborando da mesma forma, só que ele é um membro externo. Você pode ter o facilitador, que normalmente é o papel do professor, né? É aquele cara que justamente ensina a estruturar, dá as dicas, mas ele não está fazendo. Quem está fazendo são os alunos, ele está simplesmente facilitando. Agora, dentro do grupo, você tem que ter pelo menos 4 papéis. Um papel do líder, né? E o líder é o cara que se responsabiliza por fazer o projeto chegar a termo, né? Como foi combinado, dentro do prazo combinado, né? Ele não é um mandão que só fica sentado mandando, mas ele é o cara que se responsabiliza. Significa o quê? Ele é que vai ver se está acontecendo, por exemplo, aquela colaboração, ou se as pessoas estão meramente colaborando, cooperando, cada um fazendo o que dá na telha, e o produto está virando uma coxa de retalhos, né? Daí você vai ter também o que seria o editor. O editor é o cara que recolhe, digamos assim, centraliza, né, a produção dos outros, seja áudio, vídeo, texto, etc. e tal, e ele vai escolher o que entra e o que não entra, né, o que atende e o que não atende. Eventualmente ele pode corrigir o rumo, dizer, fulano, você está escrevendo assim, mas na verdade, nessa parte da história, digamos, você tinha que escrever mais assado, né? É mesmo como é um editor na indústria editorial, né? E finalmente você vai ter o revisor, que é o cara que vai... Você tem 2 tipos de revisor, não precisa ser só o revisor linguístico, pode ser o revisor que lê aquilo e dá palpite, né? Inclusive para o líder, né? Vai dizer para o líder, olha, o que estão produzindo está passando tal impressão, está com tal defeito, né? Você precisa mandar o pessoal corrigir, ajudar o pessoal a corrigir, né? Aí você tem que ver como é que vai se dar esse controle, quais são as estratégias, de controle desse trabalho. E, de novo, não é controle no sentido de policiamento, mas é controle no sentido de feedback. Entender para onde a coisa está indo, porque senão vira, você não sabe onde vai acabar, né? Pode ser legal, você não sabe onde vai acabar, dependendo do que você esteja fazendo, mas se você está fazendo uma atividade, um projeto que é direcionado, que você quer usar como um projeto de ensino no ambiente escolar mesmo, você tem que ter um certo controle. Então, o que acontece? Você tem estruturas de controle e aqui é interessante, se você voltar no slide comigo, a gente pode olhar de novo aquela ideia dos nós e das arestas e das relações, né? Então, numa estrutura de controle centralizada, você tem alguém que serve como intermediário de tudo o que acontece.
Normalmente esse é o papel de professor em sala de aula, né? De professor que não é muito, digamos assim, um professor mais tradicional, né? Tudo que as pessoas fazem passa por ele, ele autoriza, ele corrige, ele manda para as outras e tal. É uma forma de fazer, não é a melhor forma, sobrecarrega quem está no meio e desmotiva quem está nas bordas, né? Uma segunda maneira de fazer é usando um sistema rotativo, ou seja, você tem etapas, em cada etapa tem alguém que é líder. Isso é bastante usado nesses processos de produzagem grandes, assim, informais que a gente vê na web, né? Fanfic, por exemplo, né? Então a pessoa escreve a história até aqui, a outra pega daqui e leva adiante, mantendo uma coerência e assim por diante. Ou você pode ter, que é mais desafiador, mas de novo é mais denso, mais interessante, produz mais linguagem, essa estratégia compartilhada, digamos assim, que todos podem, né, controlar tudo o tempo todo. Tem que tomar um certo cuidado, porque as pessoas, não é porque elas têm permissão de fazer que elas vão fazer sem se comunicar, senão vira, não chega a lugar nenhum, né? Mas em vez de ter papéis hierárquicos, ou cada um faz de uma vez, ou para saber o que o outro fazer tem que passar por alguém no meio, todo mundo pode fazer. A única coisa é que negociem o que estão fazendo, avisem o que estão fazendo, etc. É difícil, mas é a forma mais enriquecedora de trabalhar, né? E por fim você vai ter as atividades em si, né? Como é que funciona então o processo de editoração em geral? Você vai ter uma primeira fase que é um brainstorming, vamos escrever sobre o quê, como vamos escrever, quais são as ideias, etc, etc, etc. Você tem uma segunda parte em que você vai ter que organizar esse brainstorming, porque senão fica uma bagunça. Você vai criar uma rede, vai começar a entender relações de causa e efeito, de temporalidade, etc. Se for uma história, vai ser isso. Se for um texto mais descritivo, você vai entender quais são as partes a serem descritas e quais as relações entre essas partes. Se for um texto argumentativo, você vai entender qual é a tese, quais são os argumentos, etc. e tal, quais são os exemplos, quais são os contra-argumentos, né? E aí sim você vai escrever, quer dizer, vai se escrever um esboço. E o esboço é uma coisa mais informal, todo mundo pode, né, meio que meter a mão, e sem muita preocupação formal, mas é meio que para dar corpo na coisa. Uma vez que o esboço esteja pronto, então parte-se para a produção mesmo da parte editorial, ou seja, você começa a escrever, né? E aí, em geral, são 2 versões, cada versão com correção. Então você faz uma primeira versão, é submetida a uma primeira revisão, essa primeira revisão pode ser tanto de língua, de ortografia, de gramática, se for de vídeo, se for de áudio, você vai olhar erros de continuidade, você vai olhar problemas de qualidade, etc. e tal. Como eu já disse, né, em termos de será que isso está indo em direção ao objetivo que a gente estipulou lá atrás? Será que isso está será que isso está atendendo, né, aos critérios que o grupo mesmo queria, né, como critérios de conclusão desse trabalho? Então, esse ciclo são 2 vezes, você corrige, depois você reescreve, depois você corrige uma segunda vez. Depois dessa segunda revisão é que finalmente você vai para a edição. Então, esse é o momento em que o editor vai selecionar, reunir, né, organizar e preparar, como se eu fosse o escritor me entregou o manuscrito, agora eu vou cuidar da forma disso, vou deixar isso bonito, vou ver se tem erro, né? Vou, digamos, no passado você diria encadernar, então aqui no caso é como é que eu vou distribuir isso aqui, como é que eu vou hospedar isso, etc. e tal, né? Aí entram então dois tipos de ferramenta que você pode usar, né? Você tem um tipo mais centralizado, mais formal, que costuma ser usado por empresas, por universidades, etc., que é o que a gente chama de groupware. Ou seja, é um software que ele foi pensado para você fazer escrita colaborativa e ele tem, digamos que embutidas nele, todas as ferramentas que você precisa para fazer controle, comunicação e cooperação, né? Ou você pode fazer isso de modo informal, como as pessoas fazem nesse caso do fanfic, no caso de muitos blogs, no caso de comunidades que fazem remix, canais abertos de remix no YouTube, etc. e tal. Vamos olhar no slide de novo? No groupware, né,
o software foi pensado para aprendizagem colaborativa institucional, ele já foi projetado para isso. Nas mídias sociais de editoração, não. Você tem aquela lógica das mídias sociais, ou seja, as pessoas podem compartilhar, tem mecanismos para isso, mas a mídia social não foi pensada para isso, né? Ninguém pensou o Facebook para as pessoas escreverem um romance juntas. Mas dá para fazer? Dá para fazer, né? No Groupware, você geralmente fecha e tem participantes, né, definidos, maneiras de você, digamos assim, fechar, excluir, particularizar, tem que ter senha, etc, etc e tal, porque as empresas, as universidades, as escolas, etc, muitas vezes querem fazer isso, né? Nas mídias sociais não, é aberto, né? Se você deixar aberto, fica aberto, as pessoas vão e fazem, né? Às vezes até de modo informal, você posta um vídeo e a pessoa vai comentando embaixo, as pessoas vão comentando ou vão comentando no seu blog e lá no final é uma coisa que não tem nada a ver com o que você pensou, mas você deixou aberto e no final o produto é esse mesmo, né? Outra coisa que acontece é que você tem dentro de quando você está num Groupware, dentro do mesmo ambiente, você tem ferramentas de editoração. Então, você tem planilha, você tem apresentação, você tem editor de texto, editor de imagem, etc. Costuma estar tudo juntinho lá, dentro de um software só. E quando você vai para mídias sociais de editoração, você faz um mashup, digamos assim. Você vai pegar esses recursos em vários lugares, né, e integrá-los, digamos assim, ad hoc, né? Sem que eles tenham necessariamente que estar no mesmo ambiente. Você tem mais flexibilidade nesse caso, o problema é que nem sempre tudo é compatível com tudo. Então, às vezes, você faz a imagem num software que solta num formato que não entra no software da editoração, etc. Então, dá um pouco mais de trabalho, mas também é uma forma de fazer, né? E, finalmente, o Groupware, ele foi pensado mesmo para a produção de texto. Ele não foi pensado, em geral, para você fazer vídeo colaborativo, para você fazer programas de rádio, etc. e tal. Então, nesse caso, talvez valha mais a pena você trabalhar com essas mídias sociais de editoração, em vez de procurar um Groupware, né? Até porque alguns são gratuitos, outros são pagos e são bastante caros. Então, vamos aqui concluir, né, essa aula e resumindo o que a gente viu até agora. A gente viu o conceito de produzagem, a gente olhou o software social como a infraestrutura da produzagem, ele que serve como espaço colaborativo, como repositório dos produtos e mesmo como um lugar onde as pessoas se encontram para fazer essas coisas, né? Às vezes chegam lá por outro motivo e ficam e tornam-se usuários naquele universo. Depois olhamos um pouquinho mais teoricamente a diferença entre colaboração e cooperação. Discutimos como isso acontece dentro da produção colaborativa de textos. A maioria dos textos que a gente vê são sobre texto escrito mesmo, mas tudo que a gente falou aqui sobre texto escrito vale para mídias digitais em geral, né? E, finalmente, olhamos a diferença entre Groupware e mídias de edição e de editoração, mídias sociais de edição e editoração que estão disponíveis, você pode usar gratuitamente, com as restrições normais que essas mídias têm para professores e para a educação, né? A questão da privacidade, todas as questões que o professor Rodrigo já explicou para vocês. Então, a gente chega então ao final dessa aula. Vamos pedir para vocês olharem no guia do aluno que atividade que você precisa fazer. Lembrar de novo que é muito importante você discutir as suas atividades com os colegas, quando nos fóruns a gente pede participação, pede comentário, não é para fazer as pessoas escreverem, é porque a aprendizagem vai surgir dessas negociações, né? Assistir o vídeo não vai gerar a aprendizagem, não é a proposta do curso. Tenho certeza que não é a tua proposta de ter vindo estudar com a gente, né? E fora isso, é dizer que muito obrigado, a gente está grato pela tua participação, pedir para você não esquecer de preencher aquela pesquisa sobre essa aula que está no Moodle. Essas pesquisas ajudam muito a gente a ir melhorando o que a gente está fazendo. Obrigado.